O governo, esse ano, abriu a licitação pública para o Carnaval, trazendo o tema Afoxé, a homenagem ao filho de Gandhi como a entidade maior dos afoxés, né, mais representativa, digamos assim. Bom, dentro desse processo eu convidei Euro Pires e João Teixeira, parceiros, cenógrafos, amigos, e formamos uma equipe. E começou o processo de pesquisa. A primeira coisa, difícil a pesquisa, porque você não encontra registros consistentes que tragam todas as informações num só lugar. Vimos livros de Juarez Paraíso, vimos através de livros de Antônio Godi, de Mestre Didi contando a história do primeiro afoxé, né, de 1895, foi o primeiro afoxé chamado Embaixada Africana. Então, o que é afoxé? Afoxé é a manifestação popular no carnaval da comunidade negra, afrodescendentes, ligados todos à Casa de Santos, ao candomblé. Na verdade, é uma manifestação popular, uma manifestação de brincadeira, uma coisa livre. Mas como eles são do candomblé, levam para a rua, levam para a sua manifestação aqueles símbolos, tudo que convive com eles. Símbolos como os búzios, como esteiras. Por exemplo, a música tocada é o Ijexá, que é tocado pelo atabaque, pelo chequerê, pelo agogô. Então esse foi o universo que a gente mergulhou, entendeu? E isso através de vários livros, de várias fontes de pesquisa. Para cumprir a quantidade de imagens que teria que ser feitas, se fosse fazer uma pintura, era um processo muito longo, o tempo ia demorar muito mais, ia ter que ter muito mais gente para trabalhar. Decidimos então fazer as imagens plotadas. Todas as imagens foram criadas no computador e dado saída gráfica para uma empresa que imprimiu as lonas e nós voltamos e adaptamos à estrutura que foi feita. Quando a gente tinha que imprimir uma imagem numa situação rígida, como uma parte dura, um compensado, uma borda, nós optamos pela plotagem em papel. Esse exemplo do papel foi uma coisa que nós já tínhamos uma experiência de um ano anterior, que deu super certo, que é a técnica do outdoor, né, na rua, que o papel fica exposto à chuva mesmo, mas ele resiste. O processo criativo, além da estética, além dos símbolos, começa a ser introduzido a questão estrutural, a questão de medidas. O portal é uma estrutura de 4,5 metros de vão, para deixar passar de vão de altura, 6 metros de largura, e nele nós introduzimos os elementos tridimensionais, esses que estão aqui comigo, são atabaques esse do portal tem 1,80 m de altura. E trouxemos os agogôs tridimensionais, o chequerê, trouxemos a pomba, que é um elemento do filho de Gandhi, um elemento que simboliza a paz. De forma subliminar, de forma discreta. Na base do portal, os pés dele, que nós denominamos de fuste, nós botamos ele vermelho em preto, em uma simbologia que é do Exu.
todos os afoxés, dentro daquela coisa da cultura africana, da cultura dos terreiros de candomblé, fazem o padê de Exu, arreiam o padê de Exu, que é uma oferenda para que as coisas ocorram tranquilamente na rua. Que o carnaval seja sem violência, sem briga, que tudo ocorra bem. Então a gente traz nesse ponto, o portal não homenageia Exu, mas ele traz a simbologia de Exu e tem uma inscrição dizendo o afoxé pede passagem, ou seja, é pedindo licença a Exu para que tudo corra bem, que a festa corra com o maior sucesso. Nas cordoárias, fizemos uma homenagem aos instrumentos, a parte musical do afoxé. Tem imagens de atabaques, chequerês, agogôs. Cada corda da rua é composta de 2 banners, 2 estandartes, um na extremidade, um da outra, com um búzio no centro e, entre eles, colares do filho de Gandhi. Essas peças precisariam ser iluminadas. Aí nós pensamos de botar um braço de luz, como se fosse um spotzinho, iluminando uma face e a outra face. Nós bolamos um bracinho que a princípio ia ser de ferro. Depois estudamos e vimos que a barra ia ficar pesada, ia desequilibrar ela de forma lateral. Pensamos então em um sarrafo, em uma madeira, e a lâmpada de um lado, a lâmpada do outro. Mas a lâmpada solta não poderia, que ela ia ofuscar a própria peça, então a gente tinha que ter um spot, alguma coisa que protegesse o fundo da lâmpada e que direcionasse o foco para a própria peça. Eurinho foi aqui na Feira de São Joaquim e conseguiu um cestinho, um cesto de palha, quadradinho, interessante. A própria inclinação da madeira já prendia, o bocal de louça já fixava, já prendendo a cesta e deu super certo. Temos um prego em cima, 2 pregos, sendo que um não está batido, só está ponteado. E ela vai fechado. Ela vai fechada e se transporta muito bem, se acumula muito bem. Quando chegar na rua, antes de subir, ela é virada no sentido perpendicular para ficar os 2 lados e aí bate-se o prego. Esse tipo de solução faz parte do nosso processo criativo de encontrar essas maneiras de construir as peças. Tem também a peça de solo 2 e 3, ela tem 7 metros de altura, é um estandarte de 4 faces. O material dela é uma plotagem, ela é toda feita em plotagem. Tem uns acabamentos em cima, trazendo toda a linguagem que trouxemos nas ruas, que trouxemos nas outras peças, as tirinhas dos búzios. Mas assim, a imagem mesmo da face é uma plotagem. E temos um fundo de esteira, que também é um elemento que é muito usado pelos afoxés, umas setas como estandartes mesmo, né? Aquelas flechas que ladeiam com os adornos, né? Uma palmeira, como se fosse uma coisa também que a gente vê como adornos usados em simbologias africanas, né? E a simbologia dos orixás vem muito discretamente, como se fosse uma estamparia por cima dessa esteira. Ele me falou em começar 8 horas, mas eu já estou achando 8 horas muito tarde. Eu também estou achando muito tarde. Começar, levar o primeiro caminhão, tirar o primeiro caminhão. Até tudo começar. Hoje é dia de montagem, dia de loucura. Essa aqui é a peça do Apachorô. É aquela peça que é formada por 3 grandes sombreiros. O maior em cima, um mediano e um outro menor embaixo. Já começou na rua lá, já está montando o primeiro. Dentro do conceito dos afoxés, nós trazemos a referência do Apachorô, a referência do orixá, mas não explicitamente, não diretamente. Isso está permeando todo o conceito da decoração. Nós fizemos, na verdade, uma peça alegórica, uma peça carnavalesca, que tem uma imagem que para a gente tem muito a ver com aqueles sombreiros que a gente vê em festa de reis africanos. Eles vêm embaixo de uns sombreiros gigantes. Então nós temos 3 andares de sombreiros, o maior em cima, um médio e um menor embaixo. Justamente com a intenção de não ser um Apachorô, que tem um movimento contrário. O Apachorô é o menor em cima, o médio e o maior embaixo.
ela foi feita de estrutura metálica para se tornar mais leve, mais viável. A madeira seria muito mais complicado de fazer, as pregações ia ser mais pesado. Então optamos por uma estrutura de metalon bem fininho, de 25 por 25, fazendo os triângulos que formam os 8 lados. Fizemos ela de forma octagonal, todos os andares.